Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo em mais uma aula mega importante para sua preparação. O objetivo é gabaritar geografia. Eu sei que você vai conseguir aqui no Gabaritagel. Cara, não tem como não conseguir. É só assistir as aulas direitinho, fazer as anotações que vai, voar na prova de geografia. Aula de globalização, analisando os aspectos da economia. Primeiro ponto. Pós-Segunda Guerra Mundial, se intensifica o processo de globalização e você tem nesse momento dois regimes antagônicos. De um lado, o capitalismo, livre iniciativa, de outro, o socialismo. Eu não sei, economia planificada, o que mais? Vamos lembrar, estatais. O socialismo acabou com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética? Não, ele ainda perdurou alguns anos no Vietnã e perdura até hoje na China, em Cuba. Claro que eles passaram por um processo de abertura, de remodelação, mas ainda você tem estatais, partido único nesses países. Suave, tá, mas quem ganha aí a treta? O capitalismo. E ele dá início, essa vitória que vai culminar no início da década de 90, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, já prevendo a derrota alemã, chama seus aliados, senta lá numa mesa, coloca um belo de um whisky, começa a trocar uma ideia com a Inglaterra, com a França, né? Olha, gente, o mundo agora vai ser outro, vai ser o mundo do consumo, o mundo do consumo de produtos americanos. E você sabe que mais o mundo vai consumir dos estadunidenses? Dinheiro. Por que dinheiro, meu Deus? Porque na conferência de Bretton Woods, organizada para determinar essa nova dinâmica do capital, os Estados Unidos determina a nova moeda do mundo. E esse dólar, ele vai ter paridade fixa com o ouro. Então, se o ouro custava 10, o dólar vai custar 10. Mas isso não vai perdurar por muito tempo, porque aí você tem a separação do dólar com o ouro, que lá na frente o dólar ganha mais espaço no cenário mundial por conta de ações de outros pontos que foram criados aqui na Conferência de Bretton Woods. Quem são esses? O Banco Mundial e o FMI, que também foram criados nesse momento aqui. Jean, o dólar é importante até hoje e como? 2/3 das reservas mundiais são de dólar. Claro que você tem hoje o euro rivalizando com o dólar, vale até mais que o dólar. Suave? Vem aqui. Mas, Jean, por que o Banco Mundial e o FMI foram importantes? Porque o Fundo Monetário Internacional ele foi criado para oferecer créditos para países pobres, principalmente da América Latina, da Ásia e da África. Vem cá. Mas como esses países, já que são pobres, vão pagar esse empréstimo realizado pelo Fundo Monetário Internacional? Realizando ajustes econômicos. Então, por exemplo, o Brasil sempre pegou dinheiro do FMI. Então, em qualquer momento de crise, ele ia lá, pegava o dinheiro do FMI. Quer construir uma ponte, pegava o dinheiro do FMI. E aí ele tinha que ajustar a sua economia, diminuir gastos públicos, principalmente em áreas estratégicas que onera mais o país, principalmente em saúde e educação, para sobrar o dinheiro para pagar os juros do FMI. Não era nem para pagar o dinheiro que pegou, somente o juro. Suave até aí? Tranquilo? Nisso o Brasil deixa de investir, presta atenção, em saúde e educação. E isso vai gerar o quê? Uma problemática em cadeia desde a década de 70 que o Brasil abriu os braços para o FMI. Olha o problema, você diminui gastos para pagar juros de empréstimo. E a população como fica? A ver navios. Um país recentemente que pegou grana do FMI, pegou grana da Alemanha, que funciona basicamente como o FMI, foi a Grécia. E a Grécia também teve que cortar aposentadorias, diminuir gastos públicos, a população sai para as ruas querendo quebrar tudo. Entra o presidente falando que não vai pagar o empréstimo, vai quebrar um contrato, e isso no cenário internacional é gravíssimo. Por isso que o FMI é um grande vilão dos países pobres e países emergentes. No momento da crise dos Estados Unidos,
Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se juntaram para formar um banco que ia substituir, entre aspas, o FMI. Mas aí a crise chega nos países emergentes e esse banco não vai se desenrolar, aí não, tá? Desapareceu. Outro mecanismo criado pelos Estados Unidos que vai fortalecer ainda mais o dólar nesse cenário internacional é o Banco Mundial. O Banco Mundial ele foi criado para, olha aqui, reconstrução dos países no pós-guerra. Então, os países europeus, o Japão, destruído, recebe dinheiro estadunidense para se reconstruir. A Europa recebeu a grana, não precisou pagar os Estados Unidos de volta. Já o Japão, além de receber 2 bombas na cabeça, teve que pagar. Tá tudo dentro daquela ideia do Plano Marshall. Acho que vocês estudaram isso em história. Dentro do Banco Mundial, você tem o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que vai fazer esse papel aqui. Porque o Banco Mundial mesmo, ele vai ter um foco mais na África, na Ásia e na América Latina, também ajudando essas economias, principalmente a investir em infraestrutura. Você tem que lembrar o seguinte, que tanto o Banco Mundial quanto o FMI, eles pertencem à Organização das Nações Unidas. Um ponto que eu não falei que é importante, o Fundo Monetário Internacional, ele vai dar créditos a curto prazo, então você tem pouco prazo para pagar esses países. Jean, mas de onde vem esse dinheiro do FMI? Vem dos Estados Unidos, tá? Então um ponto importante aqui, ó, que o maior credor do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, são os Estados Unidos, que tem a maior parcela nessa jogada política pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Tanto política, econômica, social, é quem vai deter todo o comando dessa estrutura. Vem aqui. Outro ponto importante, com o fim da Guerra Fria, China e Rússia ingressam no Fundo Monetário Internacional. Os países que não faziam parte, então já mostra que no fim das contas, quem vai suplantar toda essa disputa entre capitalistas e socialistas, ou melhor, entre Estados Unidos e União Soviética, foram os capitalistas, que criaram todo um plano para suplantar depois de algumas décadas. Perceberam que é um processo? Dentro dessa sistemática aqui, você vai ter um movimento que se emerge a partir da década de 70, ganha força na década de 80, que se chama neoliberalismo. Você tinha Margaret Thatcher, Ronald Reagan e Helmut Kohl com uma trinca que vai determinar essa nova dinâmica do capital, que vai ser o neoliberalismo, que está dentro desse processo aqui pautado nessa economia da globalização. Daqui a pouco a gente fala disso, é muito conteúdo, cara. Estamos falando de economia do processo de globalização, nossa segunda parte das nossas aulas de geopolítica. Tamo junto, pra cima deles, Gabarita Gel!